Oi, aula para o terceiro ano sobre o período da Guerra Fria, 1945-1990. Você que é meu aluno vai precisar depois fazer um resumo e deixar comigo na escola, tá bom? Isso vale nota. Faça um resumo, pequeno resumo. E você que quer aprender, se inscreva no canal para receber novas notificações. Vão ter outras aulas, outros temas bem interessantes para a gente bater um papo, tá bom? Obrigado. Aula do terceiro ano, Guerra Fria. Esse período chamado Guerra Fria foi um período que durou de 1945 a 1990. Isso marcou muito o mundo. Marcou porque o mundo era dividido em dois blocos, era regionalizado em dois blocos. Eu vou aproximar a câmera aqui até o mapa. Foi um período quando o mundo ficou dividido em dois blocos de países, dois blocos bem distintos, bem opositores, bem inimigos. Por isso se chamava de guerra. Guerra Fria. De um lado ficou o bloco dos países socialistas, comandados pela Rússia, pela União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E do outro lado, comandados pelos Estados Unidos, o bloco dos países capitalistas. Antes de começar, então, a falar da Guerra Fria, eu preciso dar pequenas explicações do que seria, do que é o capitalismo, diferenciando do socialismo. Em poucas palavras, em bem poucas palavras, o socialismo, o socialismo é marcado pela existência de uma classe social, somente uma classe. Em teoria é assim, todos iguais, usufruindo dos mesmos direitos e vivendo sob os mesmos deveres. Uma classe social, somente uma. Isso em teoria deu muito certo. E o socialismo, então, se contrapunha ao sistema capitalista, ao capitalismo. E no capitalismo existe a famosíssima pirâmide social, onde os mais ricos ficam em cima, que é uma minoria, e a grande maioria fica na parte de baixo, os mais pobres. E o capitalismo vende a ideia que se você for acumulando capital, você vai ascendendo, vai subindo até as classes mais altas, onde vai ficar uma minoria. Isso, quando eles vendem essa ideia, você trabalha, ganha dinheiro, quem que vai subir? Os poucos que já estão aqui perto vão acumular mais capital. Por isso que se chama capitalismo. Tem a ver com dinheiro, din-din. O acúmulo de capital, então, e a falta dele forma uma sociedade de classes, várias classes sociais. A grande maioria pobre, levando dinheiro lá para cima, não necessariamente subindo aqui. Isso, em teoria, também são poucos que sobem até as classes mais abastadas e que têm mais dinheiro. Então, se chamava de Guerra Fria, porque é uma guerra ideológica, uma guerra de pensamentos. Os capitalistas apostando na grande liberdade de, se você trabalhar muito, o mercado é livre, o governo não interfere na economia, você pode ganhar dinheiro e subir, ficar rico. Lógico que está por trás aqui o enriquecimento das classes mais altas, enriquecimento dos patrões, dos donos dos meios de produção. Já no socialismo, eles pregavam então que todos deveriam trabalhar para que todos fizessem parte daquele bolo, dos lucros, todos ganhando os lucros. Então, em teoria, uma sociedade só. Vou dar um exemplo, por exemplo, num hospital. A moça que serve o cafezinho ia ganhar o mesmo que o médico, e mesmo do rapaz que tira o raio-x
e da outra que faz a limpeza e da enfermeira. Uma sociedade igualitária, bem diferente da sociedade capitalista. Então, as duas vertentes, os dois pensamentos, eles têm os bons, o lado bom e o lado ruim, o lado positivo e o negativo. Para abrir um pouco a cabeça de vocês, eu vou citar alguns pontos positivos do socialismo e negativo. Positivo, todos iguais. Isso é bom. Isso é bom se você pensar que todos ganham um salário justo. Isso é bom. Igualdade para todos. Todos, quem trabalha ganha. Sendo você médico, sendo você engenheiro ou carpinteiro, pedreiro, professor, padeiro, todos ganhando igual. O governo tomava conta de tudo, de toda a produção. Então tem um lado positivo. O lado negativo é que, como o governo cuidava de tudo, o governo era dono da padaria, do açougue, do mercado, da fabricação de roupas, sapato, automóveis, bens de indústria. Então, o governo não tinha muitos atrativos, não tinha muitas variedades das coisas. Então, por exemplo, uma calça azul e para mulher vestido azul e só. Sapato preto e sapato preto, sandália. Não tinha muito incentivo a variedades, porque eles são contra o consumismo, que no caso do capitalismo, né, valoriza muito consumir, você ter, comprar, ter variedades, para que você compre muito mais. Então o socialismo criou uma classe de pessoas que não incentivavam muito a crescer, subir na vida, trabalhar. Eu conheci uma pessoa que morou na Alemanha socialista, dava 5 horas da tarde, se você tivesse com a máquina ligada, você deixava ela ligada e ia embora. Não está nem aí. Não tem uma preocupação em manter o seu emprego, uma preocupação. Você largava lá, não tem motivação. Eu sirvo cafezinho, ganho o mesmo que o médico, então eu vou continuar servindo cafezinho, não preciso operar ninguém, não preciso fazer nada. Eu não tenho incentivo de subir, de melhorar. E o governo controlando tudo. No capitalismo, quando a gente tem a pirâmide social, vende-se a ideia, conforme eu falei, que você vai acumulando capital, vai subindo as classes aqui, é vendido para você uma ideia de que você pode subir, chegar aqui em cima. Então, a parte, vamos falar o que é bom. Realmente, se você trabalhar muito, ou tiver uma sorte, aí for um jogador, alguma coisa assim, tiver um bom emprego, você vai subindo e vai chegando aqui nas classes menores, nas classes onde ficam menos pessoas com mais poder aquisitivo. Isso é o lado positivo. Variedades de produtos, você pode escolher jeans, diferentes marcas de jeans, tênis, carros, cores, para todos os produtos, incentivando o consumo. Então, tem um lado bom. E o lado ruim é que é muito difícil você nascer aqui e dar um salto. É um caminho muito difícil você subir. É vendida essa ideia, quem está aqui vende essa ideia, que você pode subir, mas na prática, você sabe, se você não nascer rico, a chance de você subir aqui é muito pequena, muito pequena. Então é vendida uma ideia somente. Então, essas duas ideologias, capitalismo e socialismo, o capitalismo comandado pelos Estados Unidos, tá? E parte da Europa, mas o comando estava nos Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, o Brasil ficava aqui, como sempre, e até hoje dependente das leis, das ordens dos Estados Unidos. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tinha como o principal aqui a Rússia, comandava esse bloco de países. Eu vou
levar até o mapa para mostrar mais ou menos. Aqui está a antiga União Soviética, comandada pela Rússia. Só lembrando que a Rússia pertence a dois continentes, uma parte na Europa e uma parte na Ásia, comandando todos esses países em torno aqui. Todos os países em torno eram comandados pela Rússia e tinham uma economia socialista. A Rússia bancava, comprava a produção de todos esses países para que eles continuassem também fazendo trocas, negociando com a Rússia, mantendo ela como potência do mundo socialista, certo? O leste da Europa, aqui ó, Polônia, Bulgária, Bielorrússia, eram países que também eram associadas à Rússia, ao sistema, ao regime socialista. Não. Tá. Bom, como já foi dada uma pequena explicação do que era o regime, do que é o regime de economia capitalista, em contradição, né, contrapondo com o regime socialista, esses dois blocos de países, então, aqui pelo comando da Rússia, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e aqui pelo comando dos Estados Unidos, esses dois blocos viviam em grande tensão, uma tensão, um pré-guerra, sempre assim, tá? Sempre surgiam os boatos, a Rússia está armada, vai mandar bombas contra os Estados Unidos está armado, vai mandar bombas. Eu lembro de uma vez, eu nasci em 1967, tenho 52 anos, então eu peguei grande parte da Guerra Fria, que acabou só em 1990. Então, algumas coisas marcaram muito. Houve uma época, um dia aqui, que um dos computadores, dos radares da Rússia, acusaram lá erradamente, deu um pane lá elétrica, acusou que os Estados Unidos estavam armados com mísseis prontos para lançar até a Rússia. E a Rússia se armou rapidamente também, e daí alguém lá do regime, né, dos comandantes, mas espera aí, será que é isso mesmo? Será que já estão armados? Mas como assim? De repente viram que foi uma falha, se armaram, o mundo entrou em pânico, em questão de horas estavam armados, e com bomba atômica. A bomba atômica que explodiu no Japão em 1945 é fichinha, coisa pequena perto da bomba atômica que os Estados Unidos têm e que a Rússia tem, construíram muito, com muito mais poder de destruição. Então, dava para destruir a Terra 10 vezes. Lembrando que a bomba de Hiroshima e de Nagasaki explodiu e morreram, a princípio, milhares de pessoas, depois chegou a milhões. Então, foi um tempo da corrida armamentista. Isso também foi marcado no mundo. Corrida armamentista era construir armas e lançar na propaganda. Eu tenho armas, eu tenho uma faca, eu tenho um facão, eu tenho uma espada, eu tenho tanques de guerra. Lógico que eu estou fazendo piadinhas aqui, mas aviões, porta-aviões, navios tremendamente armados. A qualquer momento poderia surgir a guerra, mas nunca houve, por sorte nossa, graças a Deus, vamos dizer assim, não houve nunca um combate entre as duas potências, que isso seria destrutivo mesmo. O que houve foram alguns combates em outros países que entravam o bloco capitalista e o bloco socialista. Um exemplo desse é o Vietnã, que é um país pequenininho aqui, ó, mais ou menos perto do Japão. O Vietnã, perto do Camboja. Um lado do Vietnã passou a ser socialista. Isso era uma perda para os Estados Unidos. Um país capitalista passar a ser socialista era uma derrota ideológica, era uma derrota. Então os Estados Unidos mandou tropas para o Vietnã. Mandou tropas para combater
defender da ameaça socialista. Então, os Estados Unidos mandou seus soldados para lá, perderam a guerra, tá? Isso é uma outra história, mas perderam, porque não conheciam o território, o soldado morria de malária, de febre, os vietnamitas conheciam muito o território, detonou com os norte-americanos, morreu muita gente, daí a opinião pública dos Estados Unidos pediu para que acabasse com a guerra. Demorou bons anos, mais de 10 anos, mas acabou. Mas eram conflitos localizados, eles nunca se enfrentavam. Nunca se enfrentavam. Uma coisa que marcou muito também na Guerra Fria foi aqui, ó, vamos chegar aqui, ó, perto do Brasil mais ou menos, Cuba. Cuba é um país pequeno, uma ilha pequena, pequenininha aqui, ó. Cuba se aliou à União Soviética, se aliou, um país aqui, ó, debaixo dos Estados Unidos, a 60 quilômetros de Miami, desafiando o grande poder norte-americano, se aliando à Rússia. Os russos, a União Soviética colocou mísseis aqui no quintal dos Estados Unidos, colocando mísseis aqui, para qualquer ataque eles poderiam bombardear os Estados Unidos, estava pertinho, não precisava mais viajar isso aqui tudo, ó. Vamos lembrar que dos Estados Unidos até a Rússia, atravessando o Atlântico, dá 14 mil quilômetros, 18 mil quilômetros, eles estavam a 60 quilômetros. Então foi uma derrota muito grande, ideológica, para os Estados Unidos, um país pequenininho aqui, do tamanho do estado de São Paulo, se aderir ao sistema socialista. Tá? Então isso foi a Guerra Fria, uma guerra ideológica. Cada exército, como falei, não houve combate, mas houve a corrida armamentista. Então o bloco capitalista montou um exército que existe até hoje, que é o trabalho de vocês, é a OTAN. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. E do outro lado, para se defender, foi criado o Pacto de Varsóvia. O mundo, atenção, tá? Isso aqui, esse período era chamado de equilíbrio do terror. Os Estados Unidos, o bloco capitalista, montou a OTAN, que foi até tema de trabalho de vocês desse primeiro bimestre. Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é um grande exército que unia forças dos países ricos capitalistas. No caso, o Brasil não se incluía, mesmo pertencendo ao bloco capitalista, só os países ricos. A OTAN existe até hoje, tá? Até hoje. E tem como membro hoje a Rússia. Do outro lado, o exército do bloco socialista era chamado Pacto de Varsóvia. Varsóvia é a capital da Polônia. Esse pacto foi firmado nessa cidade e reunia as forças socialistas a nível de exército. Bom, em poucas palavras é isso. Medo, muito medo, tensão, por isso se chamava fria. Nunca chegou a ter a guerra entre as duas potências, só guerras localizadas que elas apoiavam e nunca se enfrentaram. Esse foi o período de Guerra Fria. Como acabou a Guerra Fria? Foi passando o tempo, a Rússia se viu atrasada tecnologicamente, a nível de computação, computadores, telecomunicações. Eles avançaram muito na parte armamentista. Muitas armas, muitos mísseis, muitos tanques de guerra, navios, porta-aviões, helicópteros, mas não avançaram na parte de tecnologia, já estavam atrasados na parte de comunicações, computação. Foi chegando o fim, porque perto de 1990 os Estados Unidos já estava mais avançado nessa questão tecnológica. Então, já estava perdendo o sentido eles serem inimigos e a União Soviética ficar dependendo de tecnologias que eles não tiveram tempo de montar. Eles investiram muito na guerra. Então, fizeram um acordo, um pacto, começaram a negociar. Se começaram a negociar, acabou o sentido da Guerra Fria. Passaram a ser
parceiros e acabou a União Soviética. Um ano depois, vários países pediram para sair da União Soviética. Voltando então, a União Soviética estava muito atrasada a nível de tecnologias. Estava atrasada com comunicações, parte de informática, até a nível assim, de medicina também já estava atrasada. Investiram muito na guerra. Continuando, eles tiveram que se unir aos Estados Unidos, fazer pactos, acordos comerciais. Se aí os grandes inimigos passaram a fazer acordo comercial, acabou o sentido da Guerra Fria. A União Soviética se dissolveu, ficou só a Rússia, um país somente, inclusive o maior país do mundo, e os países em volta declararam a independência desse bloco soviético. Então acabou a Guerra Fria assim, e o mundo hoje todo é capitalista. Bem, concluímos então a aula do terceiro ano sobre o período da Guerra Fria. Vocês precisam fazer um resumo dessa aula, tá? Façam um resumo, também se inscrevam no canal e aperte aí o sininho para você receber notificações. Preciso do resumo, hein? Deixa na escola, tá bom? Valeu, obrigado.